Gente, eu estava falando lá do policial. Policial, quando vai prender alguém, que ele fala, você tem o direito de permanecer calado e porque tudo que você falar pode ser usado contra você no tribunal. E é mais ou menos isso que acontece quando a gente fala demais. Tudo que a gente fala pode ser usado contra a gente no momento da restauração. Já tem motivo suficiente através do falar demais. Então, a tua luta é pessoal e secreta. No máximo, tu tem que pedir ajuda para uma pessoa que vai entender o que tu está passando, né? Um conselheiro, um pastor, a esposa do pastor, um profissional, pro afastamento. É problema espiritual, é problema conjugal, enfim, tantos problemas já que causaram a muralha entre o casal. E ainda a gente vai criar novas muralhas, um terapeuta, um psicólogo, enfim, uma pessoa que vai te ajudar, ou quem sabe até uma amiga, tá? Mas assim, tem um limite, né? Porque aquela amiga, ela vai te ouvir no início do problema, no início da separação, ela vai entender, é uma dor que tu tá passando. Mas aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e tu não para de falar nisso. As pessoas vão começar a se afastar de ti. Esse é o primeiro ponto, né? Negativo. As pessoas vão começar a se afastar e tu realmente vai ficar totalmente sozinha. Segundo, é aquilo que eu falei. Depois tu não entende por que teus familiares e os teus amigos não querem mais aquela pessoa na tua vida. Porque tu reclamou tanto, falou demais, como aquela pessoa te feriu, te machucou, e aí as pessoas que te amam vão dizer assim, por quê? Que ela vai aceitar essa pessoa de volta, né? Além disso, a nossa língua tem poder de trazer vida ou morte para a nossa própria vida e para o outro. Na boca está o poder da bênção ou da maldição. Conforme eu uso a minha boca e a minha língua, é o que eu vou trazer para a minha vida, não só para a vida do outro. Então, se eu fico falando mal do outro, que o outro é isso, o outro é aquilo, o outro é mentiroso, Outra, gente, ficar falando ainda para os filhos. O relacionamento marido e mulher, pai e mãe, não tem nada a ver com filho. Tira o filho dessa bagunça. Para de falar mal do cônjuge, da esposa, do marido para os filhos. O casal separado, ele nunca vai deixar de ser pai e mãe dos filhos. Para de colocar minhoca na cacholinha das crianças. Depois, os filhos não gostam de visitar o pai, não gostam de visitar a mãe, não querem conviver, e a pessoa não sabe por quê. E muitas vezes é culpa dos próprios pais que não estão sabendo lidar com essa separação. Então, tudo que tu falar, tu vai atrair de volta para a tua vida. Quanto mais palavras de maldição tu falar, quanto mais mal tu falar, é o que mais tu vai ter na tua vida, mais situações negativas na tua vida, né? Usa a tua boca para profetizar. Quer tanto essa restauração e fica usando a boca para blasfemar, né? Para criticar, para julgar, para condenar, para apontar o dedo. Então, usa a tua boca para profetizar, certo? Então, número 1 são as críticas, número 2 é o falar mal para Deus e todo mundo, ficar falando para todo mundo. O terceiro grande erro nessa busca por restauração é o foco errado. Até a gente falou um pouquinho sobre isso na mentoria de grupo de hoje. O foco errado. As pessoas acham que Deus te chamou para o deserto para ficar de joelho ali orando por restauração. Não. Só que não, tá? Não existe casamento no céu. Não faria menor sentido Deus te chamar com o foco de restaurar teu casamento, sendo que não é prioridade disso no céu. Não existe casamento no céu, né? As pessoas não vão se dar em casamento. Então, o foco de Deus foi a tua salvação. Deus usou o teu relacionamento, usou o teu casamento, usou a tua fragilidade na área emocional para chamar a tua atenção. Foi como se fosse uma isca, né? A gente coloca lá a minhoquinha no anzol para chamar a atenção do peixe. E o que a gente vai fazer com o peixe depois? Alguns vendem, alguns pescam para comer, enfim. Alguns pescam por diversão, pesca e larga de volta, mas o objetivo não é dar a minhoca para o peixe comer, mas a minhoquinha foi usada de isca para chamar a atenção do peixe. A mesma coisa aconteceu comigo e com vocês. Deus usou essa situação como isca para chamar a tua atenção. Primeiro lugar, a tua restauração
engana-se quem pensa que foi chamado por Deus para lutar pela sua família. Não, você foi chamado por Deus para conhecer Deus. Você foi chamado por Deus para sua salvação. Primeiro a sua salvação, depois a salvação do seu cônjuge e depois o seu casamento. Deus está preocupado com a sua alma, com a nossa alma e não com o seu casamento, tá? Então, o terceiro grande erro que as pessoas buscam, esperam em Deus, né, é não colocar o foco em Deus. Então, você precisa tirar o foco, mas sem perder o foco. Como que eu tiro o foco sem perder o foco? Não sendo a única coisa que você pensa na sua vida. Tu acorda pensando em restauração, tu dorme pensando em restauração, tu fica pensando o tempo todo o que o marido está fazendo, com quem que ele está, para onde ele foi, o que ele está trabalhando, enfim, né, com quem que ele está andando, será que tem namorada, será que não tem namorada, será que vai casar, não vai casar? A tua vida está girando em torno do outro. Então, o teu foco tem que ser tua vida espiritual, tua vida com Deus, a reconstrução de todas as áreas da tua vida, tu ter vida própria, porque, inclusive, muitos casos de separação acontecem porque a pessoa não tem vida própria. Ela vive a vida do outro, então ela não tem vida própria, ela fica, com isso, ela se torna uma pessoa extremamente insegura e ciumenta excessivamente, e ela acaba prejudicando o próprio relacionamento. Então, o teu foco, nesse momento, é a tua restauração pessoal, a tua vida com Deus, tá? Olha para os teus defeitos, vê o que tu pode melhorar, olha para os teus erros, o que tu fez que tu poderia ter feito diferente. Então, é o foco errado nessa busca por restauração. Então, enquanto tu colocar o marido no pedestal, o marido em primeiro lugar, tirando o lugar de Deus, também tu não vai ver nada. O quarto grande erro é justamente isso, é o marido no pedestal. Ou seja, a minha vida só será vivida quando o marido voltar. Eu só vou ser feliz quando meu marido voltar, quando tiver a restauração do casamento. Enfim, gente, só vou ter vida de novo quando acontecer a restauração do casamento. Teu marido, a tua esposa está lá num pedestal como se ele fosse o total responsável da tua felicidade. Então, tu precisa passar por um processo de cura espiritual e emocional, precisa passar por um processo de autoconhecimento para saber quem é você, quem sou eu, qual é a minha identidade sem essa pessoa. Você não nasceu colada com essa pessoa. A sua felicidade não depende dessa pessoa. Se você não passar por esse processo de identidade, de autoconhecimento, você nunca vai ser feliz nem com essa e nem com nenhuma pessoa. Porque tu não nasceu colado, a tua felicidade não depende dessa pessoa. Então, enquanto tiver uma pessoa no pedestal da tua vida, tu não tem vida. Então, esse é um outro grande erro que as pessoas cometem na busca. É achar que só vão ser felizes com a restauração, achar que só vão ter vida quando essa pessoa voltar. Errado, totalmente errado. A hora é agora de tu reconstruir a tua vida, de tu criar novos hábitos, novos hobbies, novos planos, realizar teus sonhos, tirar da gaveta os teus sonhos engavetados e principalmente tirar o cônjuge do pedestal, porque ali não é o lugar dele. Em primeiro lugar está Deus. Em segundo lugar está você. Em terceiro lugar está o marido. Você sabe o que significa a cruz? Essa parte aqui, que é o vertical, é o meu relacionamento com Deus, eu e Deus. E depois é o meu relacionamento com o outro. E esse meu relacionamento com o outro não é marido e mulher, é meu relacionamento com o próximo, com o meu irmão marido, o meu irmão familiares, o meu irmão amigos. Então, primeiro o meu relacionamento com Deus e depois o meu relacionamento com o próximo, inclusive meu relacionamento com o marido. E a própria palavra fala: amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo como a ti mesmo significa que tu tá em segundo, não em terceiro. Então, colocar o marido no pedestal significa que ele tá em primeiro. Não é nem Deus, não é nem tu. Então, esse é um outro ponto muito errado, que é a inversão de lugares, tá? A inversão de valores, inversão de princípios. O teu marido não pode ser o centro da tua vida.
Se isso está acontecendo, eu lamento, tu sofre de dependência emocional. Então, para que haja restauração da tua vida, tu precisa se livrar dessa dependência emocional, tá? O quinto erro é a privacidade e os segredos. Tem gente que casa ainda tenta manter a vida de solteiro. E eu não tô nem falando assim, vida de festa, vida de sair, não é nem isso. Mas a sua privacidade de solteiro. A gente quer ter privacidade, a gente não deve casar. Porque num casamento não tem como ter privacidade. Eu não posso ter segredinhos, eu não posso querer ter privacidade. Claro que tem a questão de combinação. Se o casal se combina, olha, não gosto que mexa nas minhas coisas, não mexe no meu celular, não mexe nas minhas coisas sem me pedir, e for um acordo entre o casal, beleza. Agora, eu não querer que mexa, porque eu tenho segredinhos, eu tenho coisa para esconder, eu quero minha privacidade, que é diferente de individualidade, são duas coisas diferentes, então aí temos um erro, não tem como ter restauração se a pessoa quer ter privacidade, não existe privacidade num casamento, não existe eu querer ter uma vida paralela, não existe eu querer ter segredinho com a pessoa que vai dividir, vai compartilhar a vida comigo. Então, se você tem esse hábito, ou tinha esse hábito, é hora de rever, né? Rever. Por quê? Se é tão importante ter privacidade, se é tão importante tu guardar alguns segredos que são importantes para o relacionamento, eu não tô falando assim, uma amiga me contou um segredo, agora eu tenho que contar para o marido. Não tô falando disso, né? É um segredo da minha amiga, ela compartilhou comigo, é uma coisa entre mim e ela. Eu estou falando de outros segredos que envolvam o casal e que eu estou escondendo dele. Então, se eu quero ter privacidade, se eu quero ter uma vida secreta, mesmo que sejam pequenas coisas, eu não posso ter um relacionamento. Então, é melhor que fique só. Porque num relacionamento, num casamento, não existe privacidade. Os dois precisam conhecer um ao outro, saber da vida de um do outro, né? Saber os passos de um do outro. Não estou falando de um relacionamento de dependência, não estou falando de um relacionamento pesado, né? De ficar dando satisfação de tudo, mas de ser um relacionamento realmente aberto e sincero. E hoje, para a gente encerrar, eu vou falar de 5 erros hoje e amanhã eu vou falar dos outros 5. Gente, super beijo. Fiquem com Deus, obrigada pela companhia de todos, que Deus abençoe e que restaure a sua casa e a sua família. Fiquem com Deus, amém.